de hoje são os elementos da interpretação do direito. É o tema da aula de hoje, né? Então, ontem nós falamos sobre Hermes e hermenêutica, né? Em 3 aspectos gerais: interpretação declarativa, extensiva e restritiva. E hoje nós vamos falar dos elementos da interpretação do direito. Estes elementos da interpretação do direito, eles se dividem em 5, né? Gramatical, elemento gramatical, elemento lógico, elemento sistemático, elemento histórico e elemento teleológico. Sendo que o primeiro elemento de interpretação da lei, do direito positivo, do direito escrito, né? Quando eu vejo a legislação, quando eu vejo o direito escrito, quando eu vejo o Código Civil ou o Código Penal, legislação entorpecente, Lei Maria da Penha, qualquer legislação que eu ver, né? Eu, intérprete, para interpretar essa legislação, para interpretar essa lei, eu me utilizo destes 5 elementos de interpretação, ou de um elemento, ou de 2, ou de todos os elementos de interpretação, né? E aí eu vou falar de cada um desses elementos, sendo que o primeiro elemento de interpretação do direito é o elemento gramatical. O que fala o elemento gramatical? O elemento gramatical, ele fala sobre a gramática, sobre o texto, sobre a semântica, sobre a forma em que ele é elaborado o texto da lei. Então, o texto da lei, de forma gramatical, da etimologia das palavras, né, do significado das palavras, me traz um elemento gramatical, me traz uma interpretação ao pé da letra, uma interpretação daquilo que o texto quer dizer de forma gramatical, de forma ipsis literis, né, como ela é escrita. Então, essa interpretação gramatical é o primeiro elemento de interpretação. Quando eu vejo a lei e leio, né, o que eu leio e o que eu entendo é a interpretação gramatical. Ponto número 1. Número 2. Toda legislação tem uma lógica. Por que ela é feita daquele jeito? Por que ela é feita? Como ela é feita, né, e os porquês da norma ser feita do jeito que ela é, né? Mas aí, professor, você fala de uma forma tão estranha, né? Melhora essa questão aí. Então vamos melhorar. Então eu tenho os crimes contra, por exemplo, eu tenho os crimes contra a vida. E aí eu usei esse exemplo do Código Penal, crimes contra a vida. Lá no capítulo dos crimes contra a vida eu tenho matar alguém. Dentro do crime matar alguém eu tenho as formas de matar, né? Se eu disser que alguém matou, né, que o autor do delito matou alguém, né, matar alguém, ele incorre no delito de matar alguém, né, cuja pena vai estar lá descrita no Código Penal. Então, se ele matar alguém, qual é a lógica disso? A lógica é que ele incorrerá nas penas deste artigo. Mas, se ele matar, né, utilizando-se de arma de fogo, utilizando-se de emboscada, utilizando-se de meio traiçoeiro, utilizando-se de veneno, então essa outra forma de matar, essa forma qualificada de matar, incidirá uma das qualificadoras que estão descritas no artigo, no artigo, né, 121 do Código Penal, que diz matar alguém. Então, qual é a lógica, qual é o significado, qual é o elemento de interpretação lógico do direito que eu faço do artigo 121? O elemento de interpretação do direito, do ponto de vista lógico do artigo 121, eu digo que se a pessoa simplesmente matou, né, e aí eu não vou entrar em detalhes para não alongar, né, simplesmente matou alguém, a pena incorrerá numa pena que está lá descrita no Código Penal de 4 a 6 anos, né? Mas se ele matou de uma forma qualificada, né, e essa qualificadora agrava o resultado, agrava a aplicação da pena, aumenta a aplicação da pena. Se ele matou com arma de fogo, se ele matou esganado, é uma pena. Se ele matou com arma de fogo, é uma pena maior. Então essa qualificação de matar com arma de fogo, ela começa não em 4 anos, mas em 12 anos. Então, do ponto de vista do elemento lógico, da interpretação do direito do elemento lógico, né, eu tenho aí uma pena maior, uma pena aumentada. Eu tenho uma lógica que o legislador traz aumentando o delito. É simples, né? É entender que dentro do direito existe uma lógica. Qual é a lógica aí? Né?
E aí eu vou ver, nós vamos entender essa lógica no terceiro elemento, que é o elemento sistemático. Então eu falei de elemento gramatical, elemento lógico e vou falar do elemento sistemático. Ainda dentro do elemento lógico, o que acontece? Dentro do elemento lógico, o intérprete ele verifica a lei de uma maneira geral, né? Então, dos crimes contra a vida, eu tenho matar alguém. Dentro de matar alguém, eu posso matar com arma de fogo, eu posso matar com emboscada, eu posso matar e ocultar o cadáver, eu posso matar, não é? Com meio cruel, eu posso matar não com arma de fogo, mas eu posso matar, esquartejar, né? Fazer a vítima sentir dor e etc. Então, dentro dessa lógica, elemento lógico, é que eu vou aplicar a pena, porque só matar é uma situação. Agora, matar com emprego de arma de fogo, matar mediante traição, matar mediante emboscada, matar com meio cruel, insidioso, eu atiro na vítima, vou lá e toco fogo no corpo, né? Não é muito mais grave? Então, se é muito mais grave, do ponto de vista lógico, eu teria que aplicar qualificadoras para interpretar na aplicação da pena, a aplicação da lei, a aplicação do direito. Então, dentro dos elementos de interpretação do direito, primeiro, gramatical, eu leio e interpreto. Segundo, do ponto de vista lógico, é o que eu estou falando aqui, dentro da lógica, cada caso vai ter uma trajetória diferente, dentro da lógica. Agora, o elemento sistemático, que era o que eu estava falando quando caiu o sinal, né, da última vez. Dentro do elemento sistemático, essa terceira forma gramatical, essa terceira forma de interpretação do direito, dentro do elemento sistemático, né, aí nós estávamos conversando aqui, existe um conjunto de regras, né, a serem aplicados no ordenamento jurídico, a serem aplicados pelo magistrado. O magistrado, quando vai aplicar a sentença, quando vai aplicar a pena, ele não aplica simplesmente a pena que está prevista ali no artigo, né? Matar alguém, pena 4 anos, matar alguém, pena 6 anos, matar alguém, pena 12 anos, não é? Então, ele simplesmente, ele não vai ler, né? Matar alguém, pena 12 anos. Matar alguém com arma de fogo, 12 anos. Matar alguém com arma de fogo mediante emboscada, 12 anos. É assim que se faz? Então, não, né? Então, devemos fazer uma interpretação sistemática. É o cúmulo jurídico? Ou acúmulo jurídico, né? Afogamento. Então, ele deve fazer uma interpretação sistemática de todo um sistema jurídico, de todo um ordenamento jurídico, e aí eu vou verificar a questão gramatical, vou verificar a questão lógica, mas dentro da questão do elemento sistemático, e esse é o mais difícil, é o mais importante dentro da aula de hoje, o elemento sistemático, ele traz um sistema dentro do ordenamento jurídico, né? Agora vamos lá. Que sistema eu me refiro? Qual é o sistema de interpretação de normas? Qual é o sistema de interpretação para que eu possa compreender essa história, por exemplo, de matar alguém, né? E aí eu estava dando um exemplo quando o sinal caiu, né? Vamos ao exemplo de novo, né? Eu vou para o estacionamento da faculdade de Direito, chego lá no estacionamento da faculdade, né? Pego a minha arma, fico escondido, né? Fico ali armando uma emboscada. A vítima passa e eu aponto a arma e disparo 1, 2, 3, 4, 5, 6, acabou a munição. Disparo todas as munições. Dessas 6, somente uma acerta a vítima. Dessas 6 munições, uma acerta a vítima. Essa que acerta, né, passa pela perna e a vítima cai. E eu não consigo matar a vítima, né? Eu tentei matar a vítima mediante emboscada e disparo de arma de fogo. Esse é o delito. São vários fatos dentro de uma narrativa. Então, uma narrativa que abrange quais fatos? Eu estou escondido, emboscada. Segundo, eu disparo de arma de fogo. Terceiro, né? Oi? Diversos disparos de arma de fogo, né? Um acerta, mas não mata. Então,
né? Uma tentativa de homicídio. Qual é o delito, pessoal? Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, né? Eu matei? Não. Combinado com o artigo 14, o que diz o artigo 14 do Código Penal? Inciso 1, consumado. Inciso 2, tentado. Então, artigo 14, inciso 1, consumado. Inciso 2, tentado. Se eu tentei e não matei, então é artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2, tentativa de homicídio. Olha o sistema aí que eu estava dizendo do elemento sistemático da interpretação do direito. É isso, por isso que é difícil, por isso que parece difícil, mas não é. Bom, então eu tenho um homicídio que não foi homicídio, foi uma tentativa. Então eu tenho o artigo 121, caput do Código Penal. Agora, do ponto de vista da consumação e da tentativa, artigo 14, inciso 1, consumado. Inciso 2, tentado. Como a vítima não morreu, então é homicídio tentado, ou tentativa de homicídio. Olha só o sistema aí se formando, né? O elemento sistemático. Bom, além de não conseguir matar, porque eu errei, né? Mas matar alguém mediante emboscada, né? Eu não fiquei ali, eu não fiz uma emboscada, eu fiquei esperando e ele passou e eu atirei, né? Então, emboscada. Essa emboscada para matar alguém qualifica o delito matar alguém. Então não é um simples homicídio, mas é um homicídio com emboscada. Eu faço a emboscada para tentar pegar minha vítima. Então, uma qualificadora. Qual a outra qualificadora? Arma de fogo. A arma de fogo também qualifica o delito. Então, emprego de arma de fogo, emboscada, duas qualificadoras. Então, doutores e doutores, eu tenho agora o artigo 121 do Código Penal, que é matar alguém com duas qualificadoras, arma de fogo e emboscada, e tem também, né, como eu não consegui matar, o crime não é consumado, o crime é tentado. Artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2, parágrafos, salvo engano, 1, que é o emprego de arma de fogo, e eu acho que 2 ou 3, que é a questão da emboscada, que eu não me lembro, eu estou com o código aberto aqui, mas aí eu tenho todo um elemento, eu tenho todo um elemento de interpretação, eu tenho todo um sistema de interpretação do direito, né? Não é simplesmente matar alguém 12 anos, não. Por conta desse sistema de interpretação, agora eu sei que não é matar alguém, eu sei que é uma tentativa de homicídio com duas qualificadoras. Ponto, final. É isso, elemento sistemático. Vamos continuar? Vamos continuar? Então, dentro desse elemento sistemático, né, de um homicídio, de uma tentativa de homicídio com duas qualificadoras, eu tenho o quê? Na hora da aplicação da pena, na hora da interpretação do direito, isso para a aplicação da pena, eu vou por esse caminho que eu acabei de falar, né? Um homicídio com uma tentativa de homicídio com duas qualificadoras. Então é isso, em tese. Para por aí? Não para por aí. Agora vamos verificar, antes de aplicar essa pena, vamos verificar o quê? Vamos verificar o artigo 59 do Código Penal. Nossa, professor, mas eu tenho que saber isso? Tem que saber isso. Mas eu tenho que saber isso agora? Não, agora não. Agora a aula é de introdução ao estudo do direito e estamos falando de elemento sistemático de interpretação do direito. É isso que nós temos que fazer, né? Que ao interpretar o direito, eu tenho um elemento gramatical, eu tenho um elemento lógico e eu tenho um elemento sistêmico, né? Ou sistemático. E dentro desse elemento sistemático, sistêmico, né? Eu tenho que entender que há todo um conjunto de normas, todo um ordenamento jurídico. Não é simplesmente aquilo que parece, né? Aquilo que eu vejo à primeira vista como o delito de matar alguém, né? Dentro do Código Penal. Para se condenar uma pessoa que matou, eu tenho que verificar diversas questões. Uma delas é, a princípio, matou, não matou, consumado, tentado? Tentado. Então, tentativa de homicídio é uma situação, homicídio consumado é outra. Então, artigo 121,
combinado com o artigo 14, inciso 2, tentativa de homicídio, e duas qualificadoras que estão no Código Penal lá no parágrafo 2º, e as qualificadoras inciso 1 e 2, salvo engano, não me recordo, né? Mas o inciso 1 é o emprego de arma de fogo. Bom, então eu tenho aí um conjunto para colocar na minha sentença. Aí eu vejo que aquele que tentou matar o outro, ele é primário, de bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, não é? Eu vejo que ele não tem nem multa de trânsito, nunca teve multa de trânsito, nunca brigou, nunca teve uma discussão, né? É uma pessoa dada a bons hábitos, bons costumes, né? Relatório social, né? Não costuma se utilizar esse nome relatório social, mas está correto, é um relatório social, né? Então eu vou ver a conduta desse agente perante a sociedade, né? Tem um outro nome que eu também não estou lembrando agora aqui, né? Mas eu vou ver qual é a conduta dele dentro da sociedade. Eu vou ver como ele se comporta, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, qual é a profissão, se ele vai fugir, se ele não vai fugir, quais são os motivos que levaram ele a praticar, a tentar, né, matar o outro, né? Porque já que houve uma tentativa e não houve um ato consumado. Então, dentro de tudo isso, aí eu tenho os critérios do artigo 59 do Código Penal. Esses critérios me falam, né? Vamos usar esse termo, relatório social, me fala da conduta da pessoa, me fala também se ele é primário, se ele tem passagens criminais, se ele é dado à prática de cometer ou não crimes, né? Então tudo isso vai servir como elemento de interpretação do direito. Eu vou interpretar o caso, cada caso é um caso. Eu vou interpretar este caso, de acordo, né, com os fatos isolados dentro de uma narrativa. Agente primário tem uma situação. Agente que já tem condenação por tráfico, roubo, outros homicídios, é outra situação. Percebem que é outra situação? Nesse caso aqui, então vamos dizer que ele é primário. Artigo, salvo engano, 63 ou 65 do Código Penal, que fala que tem uma atenuante para aquele que é primário, né? Não sei se é 63 ou 65, estou confundindo agora. Então eu vou ter artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, tentativa de homicídio. Se o agente é primário, artigo 65 do Código Penal. Se o agente tem bons antecedentes, né? Bons antecedentes, ou seja, ele não tem passagem criminal, não tem antecedentes penais, artigo 59 do Código Penal, né? Então eu vou juntando esses elementos dentro de todo um sistema penal e faço, portanto, a interpretação do direito através do elemento sistemático. É isso que eu tinha para dizer. Esse é o elemento sistemático. Perceberam, pessoal, o que é o elemento sistemático? Vamos mudar o exemplo. Maria da Penha. Porque o réu tem um perfil sociológico. Sim, porque o réu tem um perfil sociológico. Tá. Então, vou chegar nisso daqui, né? Maria da Penha. O que acontece nos delitos de Maria da Penha, né? Bom, nós temos que lembrar aí que a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, né, de 2006, nós temos que lembrar que a Lei Maria da Penha tem como objetivo principal, né, defender, né, as mulheres da violência, né? E aí nós falamos de violência doméstica. Por que violência doméstica? Porque são os delitos cometidos, né, dentro do ambiente familiar, né, entre marido e esposa, esposa e filhos, esposa e mulher e qualquer um que convive no mesmo ambiente familiar, né? Se há uma agressão de qualquer um desses entes familiares, eu vou ter aí a incidência da Lei Maria da Penha. Então, eu preciso saber isso a princípio, né? Do ponto de vista lógico, do ponto de vista gramatical. Agora, do ponto de vista sistêmico ou sistemático, né? Como que eu enxergo a Lei Maria da Penha? Ora, o casal briga, o casal discute, né? Violência psicológica, né? Violência psicológica, discussão, né? Tem uma forma que o pessoal fala,
Eu esqueci agora. Quando uma pessoa, como que é, diminui a outra, né? Então eu tenho essa questão, né? Entre um casal... não fugiu o nome agora. Humilha, isso. É uma outra coisa, mas é dentro disso aí, né? Mas humilha e tenta reduzir e tal, que gera um dano moral, né? Gera uma situação que reduz a outra pessoa e a pessoa fica, né? Tem um nome. Bom, de qualquer forma, né? Olha só, dentro da Maria da Penha eu tenho todo tipo de violência praticado contra a mulher, e a mulher é a pessoa, é quem deve ser protegida nessa situação, né? Então, o que acontece normalmente na Maria da Penha? A primeira coisa que acontece, né, quando se detecta esse tipo de problema, esse tipo de violência doméstica, a primeira coisa que se faz é o comunicado, né, à autoridade. A autoridade normalmente é a autoridade policial, e a autoridade policial faz um relatório, né, qualifica a vítima, qualifica o agressor, né, o autor dos fatos, qualifica vítima e autor dos fatos, agressor, e dentro dessa qualificação, né, faz uma narrativa, faz um histórico, né, faz o histórico do que aconteceu e do que vinha acontecendo, e aí o delegado decide de forma cautelar, né? O que é cautelar? É uma proteção, né, para que se evite um mal maior, né? Para que se evite um mal qualquer, seja ele qual for, né? Então, essa medida cautelar, essa medida acautelatória da Lei Maria da Penha, normalmente é o afastamento do agressor do ambiente doméstico, do ambiente onde residem as pessoas, do lar, né? Então, por isso que se fala, a Lei Maria da Penha tem como objetivo proteger a mulher dentro do ambiente doméstico, dentro do lar. Qual a primeira medida que se faz? Medida cautelatória de afastamento do lar. Essa é a lógica, percebe? Qual é o elemento gramatical? Lei Maria da Penha. O que eu entendo por Lei Maria da Penha? Proteção da mulher. Proteção da mulher aonde? Contra a violência doméstica. Qual é a lógica? Mulher dentro da casa. Dentro de casa, dentro do ambiente familiar, ela está protegida. Ela não estando protegida, medida acautelatória de afastamento do lar pela lógica. Tranquilo? Elemento gramatical, elemento lógico. Assim eu faço a interpretação do direito. Professor, se eu pego meu carro, saio, e aí eu tomo uma fechada de um outro carro, aí eu paro o meu carro, a outra pessoa para o carro, ela desce e vem na minha direção, e é uma mulher. Eu já falei sobre isso aqui, né? A outra pessoa que para, desce e vem em minha direção, é uma mulher, e aí ela vem e me xinga, eu vou e xingo ela de volta. Aí ela me agride, eu vou e agrido ela de volta. Eu homem, agrido ela, mulher. Incide na Maria da Penha? Sim ou não? Incide na Maria da Penha? Eu agrido uma mulher no trânsito, nunca vi ela na minha vida. E aí, pessoal, dentro de que nós acabamos de falar, da interpretação do direito, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista lógico, do ponto de vista sistemático, e agora eu vou entrar no quarto elemento de interpretação, que é o elemento histórico. Não há Maria da Penha. Perfeito, Luiz Guedes. Não tem Maria da Penha. Lógico, pessoal. Acabamos de falar do ambiente doméstico. Se a Lei Maria da Penha tem como foco, como escopo, como objetivo proteger a mulher dentro do ambiente doméstico e familiar, é óbvio que a mulher que eu nunca vi na minha vida, que eu não conheço, se eu a agredir lá no meio da rua, lembrando que isso aqui é só uma questão lúdica, é só um exemplo, né? Se eu fizer uma agressão contra uma mulher no meio da rua, não incide a Maria da Penha, não existe Maria da Penha nesse caso. Ah, professor, mas é agressão contra a mulher. Não interessa, não é no âmbito familiar, foge a sistemática da lei, foge o conjunto normativo que vem proteger a mulher no ambiente doméstico, no ambiente familiar. Qual é o crime aí? Lesão corporal, dentro do Código Penal, artigo 129, se houver uma lesão, se houver uma agressão, se houver uma ameaça, artigo 147, não é Maria da Penha, é Código Penal. Se houver uma ameaça, 147, se houver uma lesão, 129, artigo 129. Então,
dentro do sistema penal, eu tenho que verificar qual é o contexto, qual é o foco, qual é o objetivo, o que o legislador quis dizer e quis proteger. No caso da Lei Maria da Penha, né? Vamos à história agora, pessoal, né? Como diz lá, né? Senta que lá vem história. Já viram? Antigamente tinha isso num desenho, né? Então, pessoal, vamos lá para o elemento histórico. Depois eu volto no sistemático, depois eu volto nos outros. Elemento histórico, anota aí um quarto elemento, elemento histórico. Muitas vezes o conhecimento gramatical, número 1, lógico, número 2, e sistemático, número 3, não são suficientes. Muitas vezes esses 3 elementos não são suficientes. E aí eu fico sem compreender, né, por que não são suficientes para a interpretação do direito. E eu posso me equivocar e achar que uma briga de trânsito entre um homem e uma mulher incidirá a lei da Maria da Penha, mas não vai incidir a lei Maria da Penha. Por quê? Aí eu venho para o elemento histórico, para compreender essa questão, para compreender essa relação. Do ponto de vista histórico, né? Do ponto de vista histórico, a história do direito, a história da sociedade, a história antiga, a história... Aí vocês vão falar, mas você está viajando aí. A história do mundo é que me revela muitas vezes o porquê surgem determinadas leis, né? E aí vamos ver a história da Maria da Penha. Vamos ver a história da Maria da Penha. Quem é Maria da Penha? Foi uma mulher que se casou com, salvo engano, não sei se é colombiano ou boliviano, né? Casou-se, né? E ela teve 4 filhas, parece, ou filhos, né? Teve 4 filhos, né? Ou filhas, não sei, com essa pessoa. E ela foi agredida durante 15 anos, ininterruptamente, né? Quando ela fazia reclamação na delegacia, as pessoas não davam atenção, não levavam adiante, né? Os boletins de ocorrência que ela fez, né? Inúmeros boletins de ocorrência que ela fez, né? Ela foi agredida, ela foi ameaçada, ela foi lesionada, né? Então, durante esses 15 anos que ela sofreu, né? E ela chegou a se separar, fugiu, mas aí voltou, né? E quando ela voltou, pela última vez, né? Que ela ainda refém da situação, né? Ela tomou 4 tiros nas costas e aí ficou numa cadeira de rodas, né? 15 anos passando por essa situação. Esse é o histórico, tá, pessoal? Esse é o elemento histórico. Então, daí dessa história, deste elemento histórico, eu estou falando do elemento histórico de interpretação, ela, né, batalhou na justiça, não ganhava, batalhou na polícia, não ganhava, e durante esses 15 anos, somente depois que ela tomou os tiros, né, nas costas aí, que um órgão internacional, né, pegou essa questão. Eu estou falando de forma resumida, estou falando de forma bem abreviada, bem superficial, né, o que aconteceu, mas tem um site lá que conta a história dela, né, e tem a própria lei que dentro do prefácio da lei fala, né, do porquê da lei, né, e o porquê da lei do ponto de vista histórico, né, vamos só continuando. Esse órgão internacional entrou com medidas aí em relação a este caso, né? Este caso ganhou uma repercussão internacional e aí sim que o sujeito lá foi condenado, né? E me parece que houve também uma condenação aí de um órgão internacional em relação ao nosso país, né? Tem uma história assim, né? Que eu não... Isso, né? O Guilherme está dizendo aqui que o Brasil foi penalizado por ignorar estes fatos, né? É um pouco além disso, mas é nesse caminho. Então, esse é o histórico da formação da lei. Então, por este motivo, né? Por essa, vamos dizer assim, toda essa narrativa que envolve a Maria da Penha, é que se criou a lei da Maria da Penha, com um único objetivo, um objetivo muito nobre, né? Importante, né? Dentro da nossa sociedade, um grande avanço, que é proteger as mulheres contra a violência doméstica.
Portanto, né, do ponto de vista do elemento histórico, a mulher que briga com outra mulher no trânsito, ou que briga com outro homem no trânsito, ou que briga com qualquer outra pessoa no trânsito, e ela é agredida, provocando ou não provocando, sendo vítima ou sendo autora da agressão, revidando, mas se ela é agredida numa situação dessa, é um delito comum, é um delito do Código Penal, ou vai ser ameaça ou vai ser lesão corporal. Mas se o histórico dessa agressão é semelhante, é análogo a esses casos de Maria da Penha, que dentro da evolução sociológica, dentro da evolução cultural, dentro da evolução dos fatos que levou a Maria da Penha através de iniciativa popular, a formular e fazer essa lei que hoje nós temos, a 11.340 de 2006, chamada de Lei Maria da Penha, dentro desse contexto é que, do ponto de vista do elemento histórico, eu vou interpretar a lei como a lei que protege as mulheres, por conta desse histórico dela, da Maria da Penha, por conta dessa história dela. Então, qualquer caso semelhante, análogo, parecido, qualquer fato que envolva violência doméstica, é casos para serem tratados na Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Fora disso, não serve. Pronto. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o elemento histórico. Então, vamos voltar tudo de novo. Elemento gramatical. Eu leio, verifico, interpreto as palavras. Elemento gramatical, Aí, do ponto de vista lógico, tem uma lógica do porquê se fazer algo, Matar alguém, simplesmente matar alguém. Mas matar alguém com arma de fogo, então a pena será maior, porque há o agravante da qualificadora do emprego da arma de fogo. Então, pelo elemento lógico, eu entendo que há, pela própria lógica, pelo desenrolar dos fatos, da narrativa, eu tenho que matar alguém de forma qualificada, pressupõe a emboscada, pressupõe a arma de fogo, asfixia, meio insidioso e cruel, qualifica o crime de matar alguém. Elemento lógico dentro de uma lógica, dentro de uma lógica de se matar alguém. Agora, do ponto de vista sistemático, eu verifico todo um sistema. Matar uma mulher não é tão simples como era antigamente. Olha que horrível isso, Uma fala estranha? É, muito estranho isso aqui, Mas só não é pior porque existem mecanismos de defesa que combatem, e a ponto de se trazer esta história, elemento histórico, dentro do elemento sistemático, dentro do elemento gramatical, dentro do elemento lógico. Dentro do elemento sistemático, matar mulher, eu tenho uma qualificadora agora que transforma o homicídio em matar mulher? Feminicídio, Matar a mulher, feminicídio. Então isso agrava a situação. Agora, peraí, agrava como? Só pelo fato de matar a mulher? Não, pelo fato de que ela, veio a óbito, ela faleceu dentro de uma narrativa, dentro de um contexto, pelo fato dela ser mulher, sim. Pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela estar numa relação abusiva, num relacionamento abusivo e outras questões mais que envolvem ela na condição de mulher, Eu tenho que abreviar isso aqui porque isso dá mais uma hora para explicar o que é a condição de mulher dentro do homicídio, aí me leva ao feminicídio. Então, dentro de um elemento sistemático, eu tenho feminicídio. Se ele tentou matar e não conseguiu, tentativa de homicídio, lembraram? Artigo 121, combinado com o artigo 14. Matou, inciso 1. Não matou, inciso 2. Consumado e tentado. Tentado e consumado. Aí o agente tem outras passagens. Ele teve já relacionamentos abusivos com outras mulheres. Ele já tem passagem de Maria da Penha, olha só, Então ele tem ali uma reincidência que pesa em seu desfavor. Isso é um agravante. Pessoal, resumindo, o elemento sistemático não enxerga de forma isolada o fato. Ele enxerga um sistema normativo, todo um sistema legal, Então, dentro da discussão do casal, de uma simples discussão do casal, eu tenho a violência psicológica, eu tenho a humilhação,
Eu tenho questões que envolvem o casal, que pode ali, né, trazer toda uma narrativa, todo um contexto, né, de Maria da Penha, violência doméstica. Mas se dessa violência doméstica surgir, né, um homicídio, aí eu já não tenho só a Maria da Penha, né, incidindo na questão, só a violência doméstica. Eu tenho a violência doméstica, eu tenho um feminicídio e eu tenho um homicídio por conta de que isso aconteceu pelo fato do relacionamento abusivo, de que era uma mulher e ele matou ela, o agressor matou ela nessa condição de humilhar, de ofender, de expor e a ponto de matar a sua mulher. Aí eu tenho um feminicídio. Dentro dessa questão do feminicídio, um elemento sistemático de interpretação do direito, né, avaliando que eu tenho aí uma mulher que foi agredida e foi morta, eu tenho a incidência na Maria da Penha, eu tenho um feminicídio, né, e que será tratado com as agravantes do feminicídio e não como um homicídio comum. Isso é um elemento sistemático de interpretação da norma. Dentro desse elemento sistemático, acrescentando o elemento histórico, eu verifico que, né, qual é a história das agressões contra as mulheres no nosso país. Então eu tenho o primeiro caso, mais notório, né? Eu tenho a própria Maria da Penha. E aí eu tenho outros, né? Outros casos. Eu tenho um caso aí, que eu esqueci o nome dela agora, uma jornalista famosa. Foi julgado 2 vezes esse agressor, né? Ele deu um tiro bem na barriga dela, ela estava grávida, ela morreu, né? Ele foi julgado a primeira vez e ele foi absolvido, e foi julgado uma segunda vez, né? Ou foi o contrário? Bem bárbaro. Tem o caso da Daniela Pérez também, mas o da Daniela Pérez, olha só, né? O da Daniela Pérez, ele não entrou como feminicídio, ele não entrou como Maria da Penha e não entrou também como crime hediondo. O Daniela Pérez é o mais antigo, né? É bem antigo. Ele não teve incidência de nenhuma dessas leis por conta do contexto histórico da época. Ela é mais antiga nessa história aí, né? Ela é bem mais antiga, né? Se fosse hoje, teria incidência de todos esses elementos do ponto de vista histórico, porque nós já teríamos outras narrativas, outras histórias, outros fatos, né? E nós já teríamos, vamos dizer assim, uma construção sociológica do ponto de vista legal para estar incidindo tudo isso daí hoje no caso da Daniela Pérez, né? Verdade, o cara escapou. Mais ou menos, né? Eu falei, né, da lei dos crimes hediondos, já falei disso, né? Falei, né? Falei? Se não falei, eu vou falar já, né? Pessoal, último elemento de interpretação do direito. Último elemento teleológico. O que é o elemento teleológico? O que significa a teleologia? Teleologia verifica a finalidade da lei, verifica a finalidade, o sentido, a razão pelo qual o legislador quis fazer a lei, fez a lei, qual era o objetivo dele, o que ele queria atingir fazendo essa lei. Ele queria proteger? Ele queria punir? Qual é a finalidade da lei? Então, do ponto de vista teleológico, o elemento teleológico, ele verifica a finalidade da lei. E a finalidade da lei Maria da Penha é proteger a mulher no âmbito doméstico, no âmbito familiar. Inclusive cria as varas de violência, o nome é esse? Vara de proteção, vara de violência mesmo, vara de violência contra a mulher, né? É o nome das varas que são criadas por essas leis, né? São varas especializadas, onde normalmente se tem, não é regra, tá, pessoal? Eu já vi um juiz numa vara de violência doméstica, numa vara de violência contra a mulher, já vi um juiz uma vez só, mas não é o normal, né? Normal, assim, 99,99% são mulheres, né? Aí você vai ter uma juíza, vai ter uma promotora de justiça, né? Vai-se na delegacia da mulher, não tem homens, são mulheres, é uma delegada, escrevente, porque o próprio elemento histórico de formação da lei Maria da Penha, diz que a Maria da Penha, a mulher Maria da Penha, a vítima, Maria da Penha está viva, viu pessoal? É fácil até ver
no YouTube questões relacionadas a ela e na internet. Existe um machismo estrutural, isso. Existe um machismo. Você pessoa quando vai ter estágio lá no fórum, você conversou com essa mulher? Começou? Isso começou. Dizendo ele que ela dizendo ela quer dizer que ela também desse um cacete do cara. Eu não sei, mas eu não sei como é que vai. Sei não. Eu quero uma troca de porrada. Mas olha só, vamos lá. Então a Marisa está dizendo aqui, existe um machismo estrutural. Tá, o que acontece nesse caso aí? A Maria da Penha, quando ela conta os relatos dela, ela diz que ela ia na delegacia, né? E aí, como falar para um policial homem, né? Ela mulher, como ela falar que ela foi agredida pelo marido, que o marido a asfixiou, que o marido a violentou, né? Que o marido que abusou dela, né? Sexualmente falando, né? Como posso dizer, né? Então, nesse sentido, né? Isso constrange, né, a pessoa, né? Constrange a vítima. Falar para outra mulher é constrangedor. Falar para um homem, um desconhecido, é muito mais constrangedor, né? A ponto dela não querer nem fazer as denúncias, fazer as ocorrências, fazer os boletins de ocorrência. Então, a lei que protege, ela traz também dentro do elemento histórico essa questão. Por isso que existe a delegacia da mulher. E a delegacia da mulher, obviamente, é feita por mulheres, né? Então eu chego na delegacia da mulher, quem vai me atender? Uma mulher, né? A delegada de polícia vai atender. As policiais, todas mulheres, né? Todo o aparato ali é no sentido de proteger a mulher. Esse é o elemento histórico. Por isso que quando eu me deparo com essa situação, do ponto de vista histórico, eu sei o que está acontecendo. Quando eu vou fazer uma interpretação do direito, eu sei por que está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque aconteceu isso com a pessoa que inspirou a lei, a Maria da Penha. Então eu tenho todos esses elementos, né, históricos lá na formação, lá na gênese, lá na origem da lei. Qual é a origem da lei? Qual é a gênese? Qual é a formação? A formação de que decorre da história da Maria da Penha. É isso. Em questões envolvendo direitos sociais, usa-se muito a teleologia no indúbio pro societá. Perfeito. A teleologia, então, portanto, é o elemento teleológico, ele é, portanto, aquele que visa a finalidade da lei. Qual é a finalidade da lei? A proteção da mulher, né? Dentro da questão do indúbio pro societá, né? Na verdade, todo o direito penal, né? Todo o direito penal, que é um direito público, né? Na primeira fase da investigação penal, todo o direito penal, aí já foge a Maria da Penha, né? Aí todo o direito penal na parte inicial, logo no início do direito penal, né, vigora o princípio do indúbio pro societá, que significa dizer que na dúvida deve-se favorecer, na dúvida, deve-se favorecer a sociedade. Então eu tenho dúvidas, eu não sei se ocorreu o delito, mas na dúvida nós vamos apurar o delito na dúvida, favorecendo a sociedade que quer desvendar, quer saber se houve delito ou não. Indúbio pro societá. Esse é o significado do indúbio pro societá, né? Nada mais, nada menos que isso. Ele não serve para condenação, não pode condenar, porque o princípio maior do nosso ordenamento jurídico é favorecer o réu na dúvida, né? Então, o indúbio pro réu, chamado também de favor rei, e na dúvida há que se conceder esse favor rei, né? É melhor inocentar um suposto culpado do que condenar um suposto inocente, né? É um princípio de justiça. É melhor inocentar um suposto culpado do que condenar um suposto inocente. Condenar na suposição, condenar na dúvida, jamais, nunca se pode, né? Deve haver um conjunto de elementos de prova, né? A ponto de não deixar qualquer dúvida, né? Então, na primeira fase da investigação, da apuração de qualquer delito, o indúbio pro societá, ele traz esse impulso investigativo para tocar adiante a acusação, seja ela qual for, para se verificar a possibilidade aí de estar
desvendando, né, vamos dizer assim, um delito, seja ele qual for, indúbio pro societar, né? Mas dentro do ponto de vista do elemento teleológico, da finalidade da lei, né, que é o que nos interessa aqui, né, dentro desses 5 elementos de interpretação do direito, desses 5 elementos de interpretação da norma jurídica, né, então, quando o legislador se propõe a fazer, né, uma norma, a elaborar uma norma, então ele vai verificar o interesse social. Ele vai verificar o interesse social, né, que pretende proteger. Qual é a ideia final a ser protegida? Agora vamos sair do Brasil e vamos lá para aqueles países lá onde não existe essa proteção. Vamos mudar, né? Só para fazer um comparativo, né? Onde, por exemplo, as mulheres são tratadas como objeto, né? Como objeto não, como a propriedade, não é objeto, como a propriedade, né? Esse país, né? Não vamos citar nomes não, mas vocês já imaginam. Então, existem alguns países em que a mulher, ela é uma propriedade, né? E o dono dessas pessoas, né, dessas propriedades, ele pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, pode ter 4 propriedades. Quantas ele puder possuir e ele puder manter, né, será propriedade deles. E aí, pessoal, voltando ao elemento teleológico, funciona nesse tipo de sociedade? Não, né? Porque a finalidade de proteger a mulher nesse tipo de sociedade não funciona. Aqui funciona, né? Mas lá não funciona. Aqui no Estado democrático de direito que nós vivemos, funciona o elemento teleológico. Lá, a finalidade da lei lá é totalmente de acordo com a questão social, local, cultural. E lá, socialmente, culturalmente, sociologicamente falando, né, os interesses sociais que eles pretendem proteger dentro de uma sociedade patriarcal, né, onde o patriarca, ou o homem, né, descendente de um patriarcado, geralmente também é baseado em questões religiosas, né, não vai trazer uma lei que tenha a sua finalidade de proteger, né, a mulher. Protege lá o homem de todas as maneiras, de todas as formas, né? Eu nem ia falar nome, mas tem vários países, né? Tem o Afeganistão, né? Tem o Afeganistão que né? Países árabes, né? A própria Arábia Saudita, né? Afeganistão, Arábia Saudita, acho que Marrocos, Iêmen, Irã, né? Irã, né? Tem vários países ali daquela região que tem essa forma, né, de vamos dizer assim, é uma questão antiga até, né, histórica até. A mulher é tida como uma propriedade. Bom, então, pessoal, elementos de interpretação do direito. Elemento gramatical, número 1, né? Verifica a gramática, a semântica, o significado das palavras. Simplesinho. Elemento lógico, número 2. Aí tem toda uma lógica de estruturação de texto, e dentro dessa lógica de estruturação de texto, dentro dessa lógica de premissas menores, né? Dentro dessa lógica eu vou fazer a interpretação do direito. Número 2. Agora, número 3, a mais importante, elemento sistemático. Dentro do elemento sistemático, dentro do elemento sistêmico, eu vejo o direito como todo um conjunto, um ordenamento, né, não isolado, mas um conjunto de normas a serem interpretadas em conjunto. Então eu não posso dizer matar alguém tão simplesmente sem verificar tudo que está ao redor, inclusive quem matou é primário, de bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, né? Como muito bem disse, né? Dentro de um relatório social, e verificando a conduta deste agente, a conduta social, seus antecedentes, as circunstâncias do fato do agente e da vítima. Todas as circunstâncias devem pesar na hora de interpretar e aplicar a pena. Então, eu vou ter um conjunto aí, um sistema de interpretação, né? No elemento sistemático. No elemento histórico, né? Falamos aí muito de Maria da Penha hoje, né? Porque para ilustrar, clarear que a Maria da Penha não surgiu aí por técnicos, né?
especialistas em legislação, não, surge de toda uma narrativa histórica, existe um contexto social por trás de todas as leis. Eu estou falando da Maria da Penha porque o assunto é interessante, mas a Lei Maria da Penha tem um histórico, né? A Lei dos Crimes Hediondos tem um histórico, eu falei da Daniela Pérez, né, em uma outra aula, né, nós falamos disso, né? E diversas outras leis, né? Toda lei, no fundo, tem lá, né, as suas questões sociais, sociológicas, que envolvem, né, o direito positivo e acabam sendo positivadas por usos e costumes, né, e dentro de um elemento histórico. E por último, o elemento teleológico. Qual é a finalidade da lei? Eu verifico a gramática, a lógica, o sistema, a história e agora, finalmente, eu fecho verificando qual é o objetivo final. Qual é o objetivo final da Lei Maria da Penha? Proteger a mulher. Qual é o objetivo final do Estatuto da Criança e do Adolescente? Proteger a criança e o adolescente. Tranquilo? É isso, né? Resumidamente, tenho aí, portanto, os 5 elementos de interpretação do direito.